Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O assunto de hoje são os artigos definidos em italiano. Para quem tiver interesse, logo aqui abaixo na descrição temos o link para download do texto. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Vamos começar. O que são artigos? Artigos são palavras que definem e concordam com um substantivo em gênero e número. Na aula de hoje conheceremos os artigos definidos, articoli determinativi. No masculino singular, nós temos il, lo e l, que é o L com apóstrofo. A sua tradução naturalmente é o. No masculino plural, nós temos i e li. Sua tradução, os. Vamos ver então as suas várias formas de uso. No singular, usamos il antes de substantivos masculinos iniciados por consoantes. As exceções são x, gn, ps, z e s seguido de consoante. Vamos ver um exemplo. Domani cerca di riparare il tetto. Domani cerca di riparare il tetto. Amanhã procure reparar o telhado, procure consertar o telhado. Então nós temos aqui o il, traduzido como o, e antes de um substantivo que inicia com uma consoante que não é exceção, aqui inicia com T. Continuando. Ainda no singular, usamos lo antes de substantivos masculinos iniciados pelas exceções, ou seja, x, gn, ps, z e s seguido de consoante. Vamos ver um exemplo. Papà sta cercando lo zio Paolo. Papà sta cercando lo zio Paolo. Papai está procurando o tio Paulo. Aqui eu tenho lo, traduzido como o, e antes de um substantivo que inicia com uma consoante, que é uma das exceções. No caso aqui, o Z. Continuando. No singular, usamos L com apóstrofo antes de vogais. Para que isso? Para evitar o encontro vocálico, ou no caso, a dificuldade de pronúncia. Vamos ver aqui um exemplo para que você possa entender melhor. L'oceano è profondo e scuro. L'oceano è profondo e scuro. O oceano é profundo e escuro. Aqui o certo seria lo oceano. Só que fica meio difícil de pronunciar, então coloca-se um L com apóstrofo e se fala l'oceano. Vamos agora ver o plural. No plural usamos i, ou seja, não é mais il, antes de substantivos masculinos iniciados por consoantes. As exceções são as mesmas do singular, x, gn, ps, z e s seguido de consoante. Vamos ver um exemplo. Ti avevo detto di non leggere i giornali. Ti avevo detto di non leggere i giornali. Eu disse para você não ler os jornais. Então aqui eu tenho um plural, giornali, ou seja, jornais. E ali na frente desse substantivo no plural eu tenho i, não tenho mais il, traduzido como os. No plural usamos li antes de substantivos masculinos iniciados pelas exceções, ou seja, x, gn, ps, z e s seguidos de consoante. Então, assim como no singular, eu uso um artigo diferente antes das exceções. Lá no singular, eu usava lo. Aqui no plural, eu uso li. Vamos ver um exemplo. Gli studenti sono divisi in gruppi. Gli studenti sono divisi in gruppi. Então eu tenho ali li, traduzido como os, e antes de um substantivo plural, no caso aqui, studenti. Ainda no plural, usamos li antes de vogais. Mio padre ha venduto tutti gli ombrelli. Mio padre ha venduto tutti gli ombrelli. Meu pai vendeu todos os guarda-chuvas. Novamente aqui, li, traduzido como os, e dessa vez antes de um substantivo plural iniciado com vogal. No caso aqui, ombrelli. Vamos agora conhecer o feminino. O feminino é um pouco mais fácil.
No feminino singular, nós temos lá e temos l, ou seja, o L com apóstrofo, traduzido naturalmente como a. Já no plural, nós temos apenas le, traduzido como as. Vamos ver como funciona, então. No singular, usamos lá antes de substantivos femininos iniciados por consoantes. Vamos ver um exemplo. La casa di Irene è rossa. La casa di Irene è rossa. A casa de Irene é vermelha. Temos aqui, então, lá, traduzido como a, e antes de um substantivo feminino iniciado por consoante. La casa di Irene è rossa. A casa de Irene é vermelha. Ainda no singular feminino, usamos L com apóstrofo antes de vogais, para não haver um encontro vocálico e dificultar a pronúncia. Vamos ver um exemplo. L'amica di mia madre è una ballerina. L'amica di mia madre è una ballerina. A amiga da minha mãe é uma bailarina, é uma dançarina. Então, o certo seria eu ter aqui la amica. Mas para não dificultar a pronúncia, então eu tenho simplesmente l'amica. E aqui, como você pode ver, então eu tenho o lá traduzido como a antes de um substantivo feminino singular iniciado com vogal. Vamos ao plural. No plural, usamos le antes de todos os substantivos. Vamos ver os exemplos. Lo faccio con le erbe del mio giardino. Lo faccio con le erbe del mio giardino. Eu faço com as ervas do meu jardim. Então aqui eu tenho le antes de um substantivo feminino no plural iniciado por vogal. No caso aqui, erbe. E a tradução, logicamente, é as. Lo faccio con le erbe del mio giardino. Eu faço com as ervas do meu jardim. O nosso último exemplo. Le statue sono in pietra. Le statue sono in pietra. As estátuas são em pedra ou são feitas de pedra. Então aqui eu tenho le, traduzido como as, na frente de um substantivo feminino plural iniciado com consoante. Então não precisou haver mudança alguma. É isso aí por hoje, pessoal. Peço que vocês se atentem bastante para essa aula aí. Vocês estudem bastante essa aula, porque isso vai ser muito necessário se você realmente quiser aprender a falar italiano. Um abraço a todos e até a próxima aula.